Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gerência de Projetos de Software. Hoje nós vamos falar sobre o papel do gerente de projetos de software. Então vamos destrinchar um pouco qual perfil esse profissional tem, quais são as habilidades e competências necessárias para se ocupar esse cargo, seja ele definitivo dentro da organização ou temporário, né, prestação de serviços. E quais são os desafios que precisam ser considerados na execução desse papel. De modo geral, nós podemos entender a figura do gerente de projetos de software como um indivíduo que desempenha um papel crítico na liderança, ou seja, um papel essencial, um papel muito importante na liderança da execução de qualquer projeto. E essa liderança ela é executada para se atingir um objetivo. Como nós vimos na aula anterior, todo projeto ele é um esforço temporário que tem um objetivo definido, um objetivo, né? Uma meta que se deseja alcançar ao final da execução desse projeto. Esse papel que o gerente de projetos desempenha, ele é um papel que deve ser claramente visível ao longo de todo o projeto. Ou seja, o gerente de projetos de software, ele é a figura que precisa estar a todo momento, em todos os lugares e cuidando de todas as questões. Basicamente é isso. Obviamente, isso é impossível de ser feito, mas essa presença do gerente de projetos em cada etapa da construção de um software, desde o processo de comunicação, processo de desenvolvimento e implantação, tem que ser uma presença muito clara, muito visível, muito forte, porque ele é o líder do projeto, ele é a cara do projeto e a responsabilidade de execução, de gerenciamento, de cumprir metas e objetivos passa tudo pelas mãos dele. Embora a equipe desenvolva as atividades de forma separada, mas sincronizada, tudo tem que passar pelas mãos do gerente de projetos, porque é ele que vai estabelecer os elos entre as partes interessadas, controlar os riscos, os recursos, se os requisitos do projeto estão sendo atendidos, enfim. Mas esse papel também ele precisa ser adaptável à organização, como nós vimos na aula passada. Porque os projetos, eles são e devem ser, claro, adaptáveis a cada cliente, a cada organização. E o gerenciamento de projetos também. Não existe uma fórmula padrão, algo fechado, uma receita de bolo que se estabeleça. Olha, siga esses passos aqui que você consegue gerenciar qualquer tipo de projeto. Infelizmente, isso não existe. Da mesma forma também, a figura do gerente de projetos, né? Esse indivíduo, ele precisa se adaptar à organização que ele está prestando serviço ou que ele está trabalhando de forma permanente ou em parceria. Nós podemos entender, fazer uma analogia entre a execução de um projeto de software e uma orquestra. Em ambos os casos, nós temos líderes. No caso do projeto de software, é o gerente do projeto. No caso de uma orquestra, é o maestro. Então a gente pode fazer essa analogia em três dimensões. A primeira delas é associação e funções. Dentro de um projeto de software, né, de grande porte, ou de uma orquestra, tanto faz, nós temos muitas pessoas envolvidas, muitos membros, e cada um tem um papel diferente. Se algum desses membros dessa equipe, tanto do projeto quanto da orquestra, não desenvolver o seu papel de forma satisfatória, nós vamos ter um ponto frágil, ou no projeto ou na orquestra, ou nós vamos ter uma falha na entrega, um requisito mal implementado, ou nós vamos ter um descompasso na orquestra, um instrumento desafinado, e tudo isso, né,
vai afetar o resultado final. Então, um pequeno desequilíbrio dentro do projeto, dentro de uma orquestra, afeta o todo. Na segunda dimensão, nós podemos fazer essa análise, essa comparação em relação à responsabilidade pela equipe. Então, tanto o gerente de projeto quanto o maestro, eles são igualmente responsáveis pelo produto de suas equipes. Foi o que eu falei no slide anterior. As equipes, elas são importantíssimas. Os indivíduos, eles precisam ter os seus papéis muito bem definidos de acordo com as habilidades. A remuneração por essas atividades, ela precisa ser de acordo com o grau de dificuldade, com o risco daquela função, mas todo o sucesso do projeto, né, quando o projeto ele tem grande sucesso, ele é creditado para toda a equipe, inclusive o gerente. Mas quando um projeto falha, boa parte dessa responsabilidade é creditada na conta do gerente de projetos. Então por isso que a gente fala que que ele é responsável pelo produto da equipe dele. Se é um projeto de sucesso, todos ganham o reconhecimento. Se acontece algum problema, alguma falha, provavelmente foi uma falha de gerenciamento, né? Ou na escolha da equipe, ou na atribuição dos papéis. Porque quando a gente fala de projetos, nós estamos falando de diversas mãos trabalhando em prol de um único objetivo. E a escolha dessa equipe, de quem vai trabalhar, quais são as funções, passa pelo gerente de projetos. A terceira e última dimensão que a gente faz essa comparação é em relação aos conhecimentos e habilidades. A gente sabe que o maestro ele não necessariamente precisa aprender a tocar todos os instrumentos. Ou se ele tocar alguns, pelo menos, ele não precisa dominar aquilo como os membros da orquestra, né, que são os especialistas em cada instrumento. Mas ele, no mínimo, ele precisa ter conhecimento, compreensão e experiência de música. Ou seja, ele precisa entender o todo, harmonizar o todo, ele precisa ter essa habilidade de sincronizar a equipe para que todos andem juntos. E isso também é o papel do gerente de projetos em um projeto de software. Em relação à influência, que quanto de poder que um gerente de projetos tem dentro da organização, a gente precisa separar, né, o que é gerente de projetos, gerente funcional e gerente de operações. São papéis diferentes. O gerente funcional, basicamente, ele se concentra na supervisão de um setor. Então, ele cuida de como um setor funciona, ou um departamento, ou um conjunto de departamentos. Então, ele assegura o funcionamento da estrutura da organização da empresa, ou seja, as atividades meio. Já o gerente de operações, ele é responsável por assegurar a eficiência das operações do negócio, ou seja, as atividades fim, os produtos, os serviços que são entregues. Quando a gente fala de gerente de projetos, ele é a figura do gerente que cuida de um projeto específico, que muda, ao final desse projeto, o estado total da organização, ou em termos de infraestrutura, ou em termos de produto, de um novo produto, de um novo serviço. O fato é que o gerente de projetos, ele cuida de intervenções cirúrgicas dentro da organização para se mudar o estado dela. Então, o que é bem diferente de um gerente funcional e de operações, que tem uma atividade mais regular. Essa figura aqui é interessante porque ela mostra o espectro de influência de um gerente de projetos. Considerando um projeto genérico, ele tem, para cada um desses três grupos aí, ele tem um espectro de influência diferente. O que é essa influência? É a capacidade de comunicação, de negociação. Então, a gente vê aí o grupo que ele mais tem influência, que ele consegue se
comunicar, que ele consegue negociar, que ele consegue realocar recursos, é esse grupo que é composto pela equipe do projeto, né, que é a equipe mais perto do gerente de projetos, gerentes de parcerias público-privadas também, que trata de captação de projetos externos, né, de parcerias, e gerente de recursos, que é a figura do gerente de uma organização que distribui, gerencia, comanda, controla a alocação de todos os recursos que uma organização tem para a execução de suas atividades meio, fim e projetos também. Mais acima, a influência do gerente de projetos, ela é atenuada, que são os patrocinadores, os órgãos reguladores, os comitês diretivos e o escritório de gerenciamento de projetos da organização. Ainda é uma influência considerável, né? Quando eu digo influência, é tanto do gerente de projeto para esse grupo, quanto ao contrário também. Mas quando a gente pensa nas partes interessadas de um projeto, que podem ser partes internas, externas, fornecedores, clientes, usuários finais, ou seja, o grupo que vai se beneficiar do projeto, né, que vai usufruir dos resultados, das conquistas desse projeto quando ele for concluído. Aí a influência diminui mais ainda. Então, quanto mais próximo do gerente, maior a influência dele para tomar decisões, para se comunicar, enfim. Dentro do espectro de um projeto, né, o que o gerente de projetos faz? Ele trabalha essencialmente para equilibrar as restrições que atuam sobre o projeto com os recursos disponíveis. Dentro de um projeto que nós executamos em uma organização, nós temos que ter em mente que os recursos eles não são ilimitados. Se nós tivéssemos recursos ilimitados, nós não precisaríamos de gerente de projetos. Nós teríamos recursos financeiros ilimitados, possibilidades de contratação de profissionais ilimitada, tempo ilimitado, enfim. Dentro desse cenário em que os recursos eles são limitados, eles não são ilimitados, com essa limitação, ele precisa equilibrar quais recursos são importantes para o projeto e quando alocar, e quais são as restrições desses recursos, principalmente recursos financeiros, qual que é o orçamento desse projeto, com que nós vamos gastar. Então ele trabalha para equilibrar o que eu tenho disponível e quais as restrições de como usar o que eu tenho disponível. Ele executa também funções de comunicação, que é uma das partes mais complicadas de se fazer. Comunicação entre o patrocinador, os membros da equipe, ou seja, as partes interessadas do projeto. Isso porque quando você fala de comunicação e partes interessadas, cada parte interessada ela tem uma visão diferente do produto, do serviço, do projeto. Ela tem metas diferentes, tem anseios diferentes, objetivos diferentes. E ele precisa equilibrar também esses objetivos diferentes entre as partes interessadas, ou seja, controlar as expectativas de cada parte interessada no projeto, para que ao final da execução dele, quando se atingir o objetivo geral do projeto, consoante com a organização, né, de acordo com o que a organização espera, por tabela, as partes interessadas nesse projeto também sejam beneficiadas. O gerente também utiliza habilidades comportamentais para equilibrar as metas conflitantes e concorrentes das partes interessadas. Foi o que eu acabei de falar na parte de cima. Então, nós temos objetivos conflitantes e concorrentes de todas as partes. E o papel do gerente é encontrar um consenso para essas partes interessadas. O que é o consenso? O consenso é o apoio de uma determinada decisão ou de um conjunto de decisões ou de uma mudança no projeto, mesmo que não haja 100% de concordância. Então, quando a gente encontra o consenso
diante de uma situação de conflitos, de metas conflitantes e concorrentes, quer dizer que nós decidimos pela maioria, mas não quer dizer que 100% concordam. Até porque se o gerente de projetos ele trabalhar, ele articular para ter 100% de concordância em todos os casos de metas conflitantes e concorrentes, ele não vai ter esse sucesso. É impossível. Quanto maior a organização, quanto mais complexo um projeto, mais difícil é atingir essa meta. Então, ele busca o consenso e reduz o dano. Outra perspectiva interessante de se entender, de se conhecer o papel do gerente de projetos é com relação à habilidade de comunicação que ele precisa ter. Aqui tem algumas habilidades listadas, mas a gente não pode se limitar somente a elas. Mas dentre as muitas habilidades de comunicação que um gerente de projetos de software precisa ter, algumas delas são desenvolvimento de habilidades apuradas por meio de vários métodos, verbais, escritos e gestuais. O que é isso? O gerente de projetos ele precisa saber se comunicar tanto verbalmente, numa conversa informal com a equipe, num encontro no café, quanto também de forma escrita. Como que o gerente de projetos se comunica de forma escrita? Por e-mail, por meio de documentos do projeto de software e também gestuais. Quando você está numa reunião que você assume o papel de gerente de projetos e nessa reunião, diante de dificuldades, diante de conflitos, você não consegue se comunicar de forma gestual algo positivo, você está falhando nessa tarefa de comunicação. Então são todas as dimensões de comunicação que ele precisa desenvolver. Criação, manutenção e adoção de planos e programas de comunicações. Essa comunicação que precisa ser empregada, ela precisa ser planejada, ela precisa ter um programa. É necessário prever como será feita a comunicação para cada uma das partes, para as equipes e com que frequência. Ela também precisa ser previsível e consistente. Uma comunicação, seja ela verbal, escrita, gestual, ela não pode abrir margem para dupla interpretação. E ela também não pode ser disparada em função de eventos que ocorrem no projeto que são imprevisíveis, por exemplo. Né? Essa comunicação ela tem que acontecer de forma previsível, de forma programada, de forma consistente, para que ela não seja simplesmente uma resposta a problemas. Essa comunicação ela deve ser executada justamente para prever problemas, mas também em resposta, mas não somente em resposta a problemas. Outra, compreensão das necessidades de comunicação das partes interessadas do projeto. Isso porque a comunicação entre a equipe do projeto e as partes interessadas muitas vezes pode ser a única entrega antes do término do projeto, antes da entrega final. Muitas partes interessadas somente recebem relatórios de como o projeto está sendo executado, as funcionalidades que foram implementadas no software, e não tem acesso ao software em si, às telas, aos testes, enfim. Ele só vai ter acesso mesmo final quando o produto for entregue. Então, por isso que o gerente de software precisa entender essa necessidade de comunicação com as partes interessadas. Comunicação de forma concisa, clara, completa, simples, relevante e personalizada. Quando você faz um plano de comunicação e você prevê quem vai ser comunicado, né, sobre o que será e quando será comunicado, nesse plano você já está personalizando. Nem todos os integrantes do projeto
Nem todas as partes interessadas precisam receber todas as informações. Você não precisa bombardear todos com diversos e-mails ao longo do dia, porque nem sempre aquela informação vai ser relevante para aquela parte interessada ou para aquele membro da equipe. E as informações relevantes que devem ser analisadas, que devem ter um parecer, uma resposta, podem passar batido. Inclusão de notícias importantes, sejam elas positivas e negativas. É muito importante que o gerente de projetos seja verdadeiro na comunicação. Se for uma comunicação positiva, que seja uma notícia positiva, que seja proporcional ao ganho que aquilo traz para o projeto. Se for uma notícia negativa, que seja uma notícia verdadeira, não no ponto de vista assim, que é algo que não aconteceu, mas no sentido assim de completa, né? Que seja uma comunicação fiel, uma comunicação honesta. Mas é importante também que essa comunicação de notícias negativas ela seja controlada, porque essa comunicação pode ser derivada de um problema pontual no projeto que muitas vezes não precisa ser reverberado, não precisa chegar a todas as partes. A comunicação de notícias negativas ela deve chegar para quem será prejudicado ou para quem tem condições de resolver esse problema. E, terminando aqui, incorporação de canais de feedback. E a notícia vai do gerente de projetos de software para a equipe, para as partes interessadas, e ele precisa colher o impacto dessas notícias, os sentimentos que foram provocados, as consequências. Então, é possível, é primordial incorporar os canais de feedback, que é a resposta dessas comunicações. E habilidades de relacionamento, ou seja, você conseguir criar o seu networking com outras empresas, com outros profissionais, para você trocar experiências. Dentro da organização, a atuação do gerente de projetos, ela interage de modo proativo com outros gerentes de projetos. Dependendo de uma organização, se ela for muito grande, eu vou ter diversos projetos ocorrendo ao mesmo tempo. E é natural e aceitável e até recomendado que cada projeto tenha um gerente de projetos diferente. Isso porque se você tem um gerente de projeto cuidando de 2 projetos, por mais semelhantes que sejam, vai ocorrer uma divisão de tempo, uma divisão de energia, a não ser que seja um projeto simples. A gente está falando aqui de projetos de larga escala. E essa interação de modo proativo com outros gerentes de projetos tem o objetivo de, primeiro, gerenciar as demandas sobre os mesmos recursos. Se são os mesmos projetos dentro de uma mesma organização, pode ser que projetos diferentes demandem o mesmo recurso que é único ao mesmo tempo. E aí, como resolver essa situação? Porque cada gerente de projeto, ele precisa pensar na conclusão do objetivo do seu projeto, do projeto que você está gerenciando, mas você tem que entender o seguinte, que o gerente de projetos ele não trabalha de forma isolada, ele trabalha dentro da organização. O projeto não é do gerente, o projeto é da organização. O gerente, naquele momento, ele detém a gerência daquele projeto. Então, se eu tenho recursos escassos e precisa ser dividido com outros projetos, eu preciso sentar com esses gerentes de projetos e até instâncias superiores para definir a prioridade e abrir mão, quando necessário, alterar cronograma, alterar orçamento e esperar, aguardar até que esse recurso esteja disponível para poder dar continuidade no seu projeto. Até lá, se for um recurso muito importante, pode ser que o projeto tenha que parar, mas se for um gerente habilidoso e o projeto
permitir, você pode abrir outras frentes de trabalho em paralelo até que aquele recurso que ficou travado em outro projeto esteja disponível. É necessário também discutir as prioridades de financiamento. O recurso financeiro, o dinheiro, ele não é um recurso material único, né? Por exemplo, um servidor. Mas ele é um recurso que sai da mesma fonte, e essa fonte ela é limitada. Então é importante também que seja discutido prioridades de financiamento para cada um desses projetos. Recebimento ou distribuição de entregas. Então, o gerente ele é responsável por receber as entregas e repassar essas entregas para as partes interessadas, que inclusive podem ser outros projetos, né? Na figura de outros gerentes de projeto. E por último, alinhamento das metas e objetivos do projeto com os da organização, que a gente já comentou antes. Quando a gente fala do papel do gerente no setor de atuação da organização, é muito importante que ele se mantenha sempre informado sobre as atuais tendências do setor. Se eu estou gerenciando um projeto de software para um hospital, eu preciso, em algum grau, conhecer qual é a tendência de gerenciamento de informações, fluxo de informações, processos, protocolos, certificações da área hospitalar. É muito importante. Ele recebe informações e analisa como poderão afetar ou aplicar-se aos projetos atuais. Isso se ele tiver bem informado sobre as tendências do setor. Se ele tiver acesso a essas informações e analisar, ele vai conseguir, por exemplo, propor, né, ou até, uma vez já proposto, contribuir com o desenvolvimento de produtos e tecnologias que estão aderentes a essas tendências do setor. Ele precisa saber também quais são os nichos de mercados novos e em transformação. Partindo do pressuposto que um projeto ele é um esforço temporário, mas ele demanda um tempo, ao final de um projeto, ao final da construção de um software, tá? Eu vou usar o mesmo exemplo. Ao final da construção de um software para gerenciamento de todos os processos de um hospital, ao final da entrega desse software, se for descoberto, por exemplo, que aquele software ele não atende mais aquele hospital, porque no período que ele foi construído houve uma mudança no setor, houve uma exigência diferente, uma lei diferente, que ou inviabilizou totalmente aquele software, ou criou uma necessidade de atualização desse software, né, de manutenção desse software. Se ele estiver atento aos nichos de mercados novos e em transformação, ele vai conseguir, no decorrer do projeto, mesmo com o objetivo já fechado, ao final, ele vai conseguir gerenciar as adaptações que são necessárias para entregar um produto atual no momento da entrega final dele. É necessário também ele conhecer os padrões, as ferramentas de suporte técnico para auxiliar nesses projetos, quais são as forças econômicas que afetam o projeto em curso, porque o projeto ele é executado dentro de uma empresa, mas essa empresa está dentro de um mercado, né? Quais são as influências que afetam a disciplina de gerenciamento de projetos? Isso é do ponto de vista técnico. Tá? Quais são os pontos que ele precisa se preocupar do ponto de vista de ferramentas, de métodos utilizados no gerenciamento de projetos. E também, por último, mas não menos importante, a melhoria de processos e estratégias de sustentabilidade também dentro do contexto desse projeto. Aqui, pessoal, nós temos o triângulo de talentos do PMI, que são os talentos
importantíssimos, desejáveis e necessários para o gerente de projetos. São 3 pilares: gerenciamento de projetos técnico, a liderança e o gerenciamento estratégico e de negócios. Vamos ver cada um deles. Quando a gente fala de habilidades de gerenciamento de projetos técnicos, a gente está falando da capacidade do gerente de se concentrar nos elementos críticos da parte técnica mesmo do gerenciamento de projetos. Ou seja, quais são os fatores essenciais para o sucesso do projeto? Como que está indo o cronograma de execução do projeto? Como estão os relatórios financeiros? As questões, os problemas, os conflitos, as dificuldades estão sendo registradas? É necessário também que ele tenha a competência de adaptar ferramentas, técnicas e métodos tradicionais e ágeis para cada projeto, como a gente disse antes. Cada projeto é um projeto diferente, então ele precisa conhecer que existe a ferramenta X, a técnica Y, o método Z e saber como aquelas ferramentas, técnicas e métodos podem ser aplicados naquele projeto, de modo adaptado. Destinar um tempo para planejar com atenção e estabelecer prioridades. Isso é muito importante. O gerente ele precisa ter a competência de destinar tempo para traçar estratégias e estabelecer prioridades no projeto. Se é um gerente que está o tempo todo envolvido com a parte operacional, ele não vai conseguir ter esse tempo para sentar, né, afastar a visão dele do projeto e enxergar como um todo para estabelecer quais pontos precisam ser priorizados ou não. E por último, gerenciar os elementos do projeto, incluindo cronograma, custos, recursos e riscos. Isso, pessoal, é a dimensão técnica das competências, das habilidades de um gerente de projetos de software. Quando a gente fala de gerenciamento estratégico e de negócio, nós não estamos falando somente do projeto, nós estamos falando de uma esfera maior, que é onde ele está inserido, onde o projeto está sendo executado, qual o contexto. Primeiro, ele precisa saber, conseguir explicar aos outros, o que seria outros, a equipe dele principalmente, os aspectos de negócio essenciais de um projeto. Ele precisa ter essa habilidade para situar a equipe dele em que contexto que o projeto está e quais são os pontos essenciais que têm que ser vigiados ao longo de todo esse processo. Trabalhar com o patrocinador, a equipe e o pessoal com conhecimento especializado no assunto do projeto para desenvolver uma estratégia apropriada para entregar o projeto. Ou seja, gerenciar as partes, gerenciar as competências, as habilidades, as expectativas, para que para que ele, no final, ele consiga entregar o projeto no estado, no objetivo, na meta final com que ele foi idealizado. E por último, implementar essa estratégia de modo a maximizar o valor de negócio do projeto. No mínimo, esse gerente de projetos ele deve conhecer o suficiente para explicar para outras pessoas, seja as partes interessadas, interno, externo, a equipe dele, os seguintes aspectos da organização, ou seja, de onde da empresa, do contexto que esse projeto está sendo executado. Qual que é a estratégia da organização? Qual que é a missão? Quais são as metas e objetivos? Os produtos e serviços que são ofertados para os clientes. Como são as operações dessa empresa? Onde tem matriz, onde tem filial? Quais são as tecnologias que são utilizadas? O mercado e as condições do mercado, como clientes, estado do mercado, se está em crescimento ou não, se está em baixa, se tem uma perspectiva de mudança. E a concorrência, ou seja, quais são as empresas, quais são as organizações que atuam no mesmo nicho de mercado e que podem oferecer riscos à posição que a empresa ocupa naquele momento específico. E finalizando, as habilidades de liderança.
né, que envolvem capacidade de orientar, motivar e dirigir uma equipe. Primeiro, ele precisa ser um visionário, ele precisa sonhar com o sonho dos outros, ser otimista e ser positivo, colaborativo, gerenciar relacionamentos e conflitos, ou seja, ele precisa construir a confiança de toda a equipe para que em um momento de divergência ele possa ter autoridade, ele possa assumir a posição máxima na cadeia de comando para buscar um consenso para um problema. Lembrando que consenso não quer dizer que 100% das partes envolvidas vão concordar com a solução, mas pelo menos a maioria. Outra habilidade de liderança importantíssima é a comunicação. Os melhores gerentes de projeto de software, eles gastam cerca de 90% do tempo se comunicando. Então não é a figura do gerente de projetos que coloca a mão na massa, que senta do lado do programador, do analista, do engenheiro de software, mas é a figura que faz a comunicação, as informações fluir de modo intenso e frequente entre todas as partes que estão envolvidas. Até porque não é ele que executa a parte operacional, é a equipe que ele designou, é a equipe que está naquele projeto. Se ele consegue fazer todos se comunicarem com todos, o projeto tem muita chance de dar 100% de bons resultados. Manutenção de uma conduta de respeito, reconhecimento aos outros quando devido e muitas outras habilidades de liderança. Para finalizar, pessoal, aqui tem esse quadro aqui que faz uma diferenciação do que é a diferença entre um gerente e um líder, né? O que a gente faz numa atividade de gerenciamento e numa atividade de liderança. Lembrando que o gerente de projetos de software ele precisa ter tanto as habilidades técnicas do gerenciamento de projetos de software quanto as habilidades de liderança. No gerenciamento, nós executamos as ações de forma direta e usando o poder posicional, ou seja, o gerente de um projeto é a autoridade máxima dele. Quando a gente enxerga essa posição do gerente como um líder, ao mesmo tempo ali, ele não usa o poder posicional dele, ele guia, ele influencia e colabora usando o poder relacional. Então ele tem a capacidade, ele tem a habilidade de convencer as pessoas do que fazer, não mandar as pessoas o que fazer. No gerenciamento, nós mantemos processos. Na liderança, nós desenvolvemos processos, habilidades. No gerenciamento de projetos, nós administramos o que deve ser feito. Na liderança, nós inovamos, nós propomos novas soluções. No gerenciamento, o foco é em sistemas e estrutura, né? Que é aquela visão bem sistemática do todo e que nada pode sair do lugar, que todos os componentes têm o seu devido lugar e aquele lugar não pode ser alterado. Na liderança, o foco é relacionamento com pessoas, é gerenciamento de pessoas. E em gerenciamento, o gerenciamento de projetos ele é muito apoiado no controle. Né? Controlar tudo que é feito a todo momento, as etapas, controlar se o cronograma está sendo executado, se estamos cumprindo o orçamento. Já na liderança, nós não precisamos controlar, basta inspirar a confiança. Lembrando que aqui eu estou falando entre gerente e líder, mas todo gerente precisa ser um líder também, ok? No gerenciamento, o foco é em metas de curto prazo. Na liderança, o foco é em visão de longo alcance. No gerenciamento, nós perguntamos como e quando cada coisa vai ser feita. Na liderança, nós perguntamos o que deve ser feito e por que deve ser feito para as pessoas. Então, nós incluímos todos nesse papel de determinar o que deve ser feito. No
gerenciamento, nós focamos nos resultados, no objetivo do projeto, na meta final. Na liderança, nós focamos no horizonte. Por mais que nós não alcancemos um objetivo, focando no horizonte, nós temos como resultado também as lições aprendidas, né? O que pode ser melhorado, o que deve ser mantido. No gerenciamento, o gerente aceita o status quo. O que é isso? É o estado das coisas. É desse jeito, sempre foi assim, sempre vai ser. O líder não, ele questiona esse estado das coisas. Mas por que deve ser assim? Vamos tentar propor uma forma diferente de fazer, né? O gerente, ele age corretamente. O líder, ele faz o que é necessário fazer. O gerente, ele age de forma correta, independente das consequências. O líder, ele busca reduzir os danos diante de uma situação, ou seja, ele faz o que é necessário fazer naquele momento, né, com os recursos que ele tem. E, para finalizar, o gerente, ele foca em questões operacionais e solução de problemas, a parte mais técnica mesmo. Já o líder, ele foca em visão, alinhamento, motivação e inspiração da equipe dele. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro esse resumo aí de como que é o perfil do gerente de projetos ao longo da disciplina. Vocês precisam se preocupar em desenvolver cada uma dessas habilidades e competências que foram discutidas nessa aula de hoje. Observar o papel do gerente em cada um desses cenários, tanto do setor, da empresa, do sistema que ele opera, porque vocês vão, como gerente de projetos de software, vocês vão precisar ter essas habilidades para poder executarmos a parte técnica de gerenciamento de projetos que nós vamos ver na próxima aula. E a partir da próxima aula já vamos iniciar o estudo dos grupos de processos. Primeiro, os processos de iniciação, depois de planejamento. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.